Então, nesse exercício, ele pergunta quantos valores distintos podem ser representados em binário usando uma palavra de 32 bits, né? Então, o que isso significa? Quando ele fala dessas palavras, ele está falando do conjunto aqui de posições, né? Então, suponhamos uma palavra com 3 posições, né? Com 3 bits, seria o quê? Seria 3 posições. Como o bit ele é 0 ou 1, essa é a linguagem do bit, então o que a gente tem? Que essa posição pode assumir 0 ou 1. Então eu tenho duas possibilidades aqui. Essa posição também, como é um bit, então ele pode assumir 0 ou 1. E essa posição, sendo um bit, ele pode assumir 0 ou 1. O que isso significa? Que eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Que é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência, né? Então, se a gente estivesse falando de uma palavra com 3 bits, nós teríamos, então, 8 possibilidades de palavras distintas, tá? Só que a gente tem que lembrar uma coisa, isso considerando o 0, 0, 0, tá? Porque se a gente for considerar, se a gente não for considerar o 0, 0, 0, então aí teria 2 vezes 3 menos 1. Sempre a gente colocaria menos 1, tá? Então ficaria, ao invés de 8, nós teríamos 7 possibilidades, tá? Então, por que eu falo isso? Porque dependendo do enunciado, ele pode ser claro, né? Às vezes não. Mas de toda forma, se formos considerar o 0, é assim que seria feito o cálculo, né? Então, só que ele está perguntando quantos valores distintos podem ser representados usando a palavra com 32 bits. Então a gente teria 32 dessas posições, né? Então a gente considerando aqui, essa aqui é a posição 1, aí vindo para cá, a gente seria a 32ª posição, a 31ª e a 30ª e assim por diante. Então nós teríamos 32 posições na qual seria possível ter em cada uma delas duas possibilidades, 2, 2, 2 e 2, né? Assim como nós fizemos aqui em cima, o número de posições, ele vira, o número aqui de posições, ele vira o nosso expoente. Então, se nós temos 32 posições, ou seja, 32 bits, nós temos então que é 2 elevado a 32, tá? Isso daqui já é o resultado, mas, como a gente não sabe como o professor vai considerar, você colocando isso na calculadora, você vai ter 4 trilhões, 294 bilhões, 967 milhões e 296, tá? Então, aliás, 4 bilhões, né? 4 bilhões, 294 milhões, 967 mil e 296, tá? Então, seria aqui na ordem de 4 bilhões, tá bom? Então, essa responde o item 1, tá? No item 2, ele diz o quê? Ele diz que ao dobrar o tamanho da palavra para 64 bits, então ele está falando 64 bits, quantas vezes mais valores distintos poderão ser representados em uma palavra? Então, como a gente viu aqui em cima, uma palavra, né, na verdade, 64 bits, com 64 bits você teria 2 elevado a 64 possibilidades, né? Só que ele está querendo saber o quê? De 2 elevado a 32 para 2 elevado a 64, qual que é a ordem de grandeza, né? Quantas vezes mais ele teria ao passar de 32 para 64 bits? Bom, para saber isso, basta a gente dividir o 2 elevado a 64 por 2 elevado a 32, né? Então aqui, continha básica, quando nós temos divisão, né, de expoentes com a mesma base, nesse caso a base é o número 2, então a gente mantém a base e subtrai os expoentes, ou seja, nós teríamos 2 elevado a 32 vezes mais números de palavras, tá? Então esse é o resultado que a gente
Teria. Agora, só um resuminho aqui, como eu vi no grupo do WhatsApp que algumas pessoas estavam com dúvida. Então, quando a gente tem divisão de expoentes, né, cuja base é igual, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Quando nós multiplicamos, então 2 elevado a 4, por exemplo, multiplicado por 2 elevado a 2, nós temos também aqui a mesma base, certo? Então, se nós temos a mesma base, nós podemos manter a base e aí nós somamos os expoentes, tá? Então, 4 mais 2 ficaria 2 elevado à sexta potência, tá? Isso aqui só a título de resuminho rápido, tá certo? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam na plataforma eadvideos.com.br. Na parte de calouros, o curso para os calouros é gratuito, nós vamos acompanhar em informática e também matemática, e espero que vocês tenham gostado, se inscrevam, é gratuito, e vocês possam então ter ajuda aí até o final do bimestre, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.